No último dia 23 de julho, o governo federal lançou o programa Novo Mercado de Gás, com a intenção de reduzir o preço do gás em até 40% nos próximos 2 anos. O objetivo seria incentivar o aumento de investimentos, enfrentar monopólios e diversificar o número de empresas que atuam no segmento. A União pretende criar um ambiente de mercado e aproveitar o aumento da oferta do gás oriundo das áreas do pré-sal. Além do mais, a ideia seria que o gás substituísse o diesel como combustível para os caminhões que cortam o Brasil. A grande consumidora no país é a indústria, que usa 52% do total produzido. Em segundo lugar, com 33% está o setor de geração elétrica, com as termoelétricas. O uso como combustível automotivo colabora apenas com 9% do mercado de gás. Segundo o dado mais recente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, em abril o Brasil produziu 113 milhões de metros cúbicos por dia. No ano passado, foram produzidos 40,8 bilhões de metros cúbicos, uma média diária de 111 milhões de metros cúbicos. Mas o quanto a utilização do gás é importante para o país? Ele tem condição de substituir outras fontes de energia? Para responder a essas e outras perguntas sobre o mercado de gás no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Suani Teixeira Coelho, professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE, e do Programa de Doutorado de Bioenergia da Exalc, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia também do EE, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o professor Edmilson Moutinho dos Santos, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e coordenador do Programa de Economia e Políticas Energéticas do Centro de Inovação em Gás da USP, uma parceria da FAPESP Shell. Professores, bom dia, obrigado por estarem aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Prazer estar com os senhores. Bom, eu acho que a primeira pergunta, acho que vai direto àquilo que da forma que eu apresentei o programa, iniciei, referente a esse programa lançado pelo governo federal na semana passada. Esse programa, ele faz sentido? O que representa a ideia, pelo menos, desse programa, professor Edmilson? Eu até vou contextualizar, não historicamente, mas para entender um pouco a importância do programa, a gente tem que entender o que representa ou se espera representar o gás no futuro da matriz energética do país, né? Sim. E as descobertas de petróleo e gás no mar, né, offshore, do pré-sal, Sim. têm escalas suficientes para mudar um pouco o papel que o gás pode ter no Brasil, né? E se construir um cenário que nós nunca tivemos no país. E por quê? O pré-sal é um projeto exportador no que se fala em petróleo. Então, as empresas que estão lá, inclusive a Petrobras, estão lá para produzir petróleo e, eventualmente, se exporta esse petróleo. Sim. Petróleo, põe no navio e vai embora, não precisa nem parar por aqui, né? Só que sai muito gás junto com esse petróleo, é um gás associado ao petróleo. E acaba se perdendo esse gás ou não? E esse gás está meio fora dos grandes circuitos de exportação de gás, bem porque o mundo está cada vez mais fechado para grandes produtores, porque não faltam produtores, né? O mundo todo se preparou para vender gás nos Estados Unidos e hoje os americanos querem exportar gás eles próprios, né? Então, o gás brasileiro dificilmente encontrará um escoamento para fora do país. Então, é um produto obrigatório, porque ele sai junto com o petróleo. É um produto que cria problemas para a produção de petróleo, porque as quantidades que vêm junto com o petróleo na questão do pré-sal são muito altas. Muitos campos chegam a 50% do volume É mesmo. do campo é gás, né? Tem também a questão do CO2, mas a gente discute ela ao longo do programa, Claro. né? E esse gás não encontra um mercado externo. Então, no passado, os países que produziam gás em situações similares a essa queimavam o gás lá no mar. Hoje em dia isso é muito mais difícil fazer, existem acordos internacionais, o Acordo de Paris, os compromissos que o Brasil tem no Acordo de Paris, meio que impede que o Brasil assuma políticas como essa. É um desperdício de recurso natural e hoje há um entendimento global que isso é um desperdício de um recurso natural importante. E o gás, na escala mundial, se transforma num combustível de transição importante, é visto como a ponte mais fácil do atual mundo do petróleo para um eventual mundo futuro baseado em energias renováveis, energias mais sustentáveis. Então, o gás é visto no mundo como um energético subpositivo para fazermos esse caminho ser menos custoso e menos problemático tecnologicamente. O problema é
temos que mudar completamente a cultura do país, porque o país não Exatamente. sabe usar gás, não sabe o que fazer com ele, não existem as estruturas, as infraestruturas. A indústria de gás brasileira é muito pequena para absorver o pré-sal, né? E sobre isso a gente vai poder conversar, e acho que esse é o ponto principal, mas eu queria ouvir a professora Suani, que a sua ideia, professora. A senhora concorda? A senhora acha com o que o professor Edmilson falou, e esse programa, ele faz sentido, ele é interessante para o país? Eu acho que ele é interessante para o país, ele faz sentido, mas eu queria colocar mais uma cerejinha no bolo, Por né? favor. Porque já que eu sou da área de bioenergia, Sim. eu queria colocar a cerejinha no bolo, que é a questão do biogás e do biometano, né? Que são gases renováveis, produzidos a partir de resíduos, o que colabora muito com o saneamento básico, e que podem complementar essa oferta do gás, né, de forma sustentável, né? Quer dizer, inclusive lugares onde o gás pode não chegar, a gente pode ter uma produção local de biogás e biometano com vantagens ambientais, né? É O porque- Brasil tem o Acordo de Paris Uhum, e sim. precisa cumprir. Então, o biogás e o biometano pode colaborar com essa oferta do gás, com a vantagem de reduzir as emissões do país. É porque eu acho que a coisa mais importante é nós entendermos de que gás nós estamos falando, né? É o gás, é esse gás principalmente que está no pré-sal, mas não é o biogás. Não. E a condição, e aí para os senhores, a condição de trabalharmos com esses dois tipos de gás, quer dizer, de produzir e oferecer isso para a sociedade, e para a indústria, e para termoelétricas e tudo mais, professora? Conversar com a Porque, na senhora? verdade, quando você faz a produção a partir da matéria orgânica, você produz o biogás, que, no fundo, ele até é meio parecido com o gás que vem do pré-sal, porque os dois têm uma componente de CO2 bastante relevante. Mas, da mesma forma que o gás do pré-sal precisa passar por esse processo de retirada do CO2, o biogás, também retirando o CO2, ele vira o biometano. E o biometano é o equivalente do gás natural. Tudo que o Certo. gás natural faz, o O biotão biometano vai fazer faz. também. Certo. E aí isso vai ajudar Ajuda a indústria, oferta, né? né? Inclusive em regiões mais afastadas, onde é difícil levar o gás natural, né? E com as vantagens ambientais de redução das emissões. Que é uma questão cada vez mais em pauta, quer dizer, principalmente a questão do meio ambiente. Professor Edmilson. Mais uma coisa que nós estamos falando, e a questão de poder levar para regiões onde não há a produção, porque uma das ideias do governo seria substituir o diesel pelo gás. Isso. A ideia parece boa, mas eu acho que ela tem uma série de componentes que precisam ser levados em consideração, professor Edmilson. O que eu teria a dizer? A ideia nessa política em particular visa a substituição do diesel no transporte pesado. Exatamente. Os caminhões serem a gás e não mais a diesel, né? O uso veicular, você mesmo citou na abertura do programa, no Brasil o uso veicular uns 9%. Exatamente, por aí, né? 9%. É É muito pequeno. totalmente voltado aos veículos leves. Nós não temos uso de gás em veículos pesados no Brasil. Tivemos alguns poucos ônibus a gás no Rio de Janeiro, tivemos alguns poucos ônibus a gás em São Paulo. Aqui no campus da Universidade de São Paulo, chegamos a ter 7 ônibus num projeto do IEE com a Petrobras na época. Mas essa tradição de veículos pesados movidos a gás nós não desenvolvemos aqui. Aliás, é uma tradição que ocorre na Europa com o biogás. A Sim. professora até pode Sim. explorar. Há países que rodam frotas de ônibus de cidades inteiras a biogás. Então, não é um problema da tecnologia veicular, né? Certo. As tecnologias estão bem consolidadas. Mas, de novo, é um problema cultural, né? A cultura do diesel no Brasil, e quanto mais para o interior a gente for, mais o transporte é dependente dessa cultura Sim, do diesel. é mais encontra intensa, oficinas, né? você encontra mecânicos que sabem arrumar um motor a diesel em qualquer buraco do país, em qualquer cidadezinha. Aham. O ônibus a gás, o caminhão a gás já envolvem um aprendizado, de novo, né? Num país que carece de formação de recursos humanos de boa qualidade. Então, a política é muito boa. Ela pode ser vista até por etapas, uma substituição inicial do diesel importado, porque a gente sim. importa quantidades absurdas de diesel, né, cada vez mais. Você pode ir construindo essa cultura, você pode ir construindo lá onde faz mais sentido, sei lá, no interior de São Paulo, tem uma Sim. frota que não sai muito daqui, né,
Um dos nossos projetos no Centro de Gás é o projeto do Corredor Azul, né? O que seria esse corredor azul, professor? É a transformação desses caminhões de médio alcance, que não Sim. saem para o grande interior do Brasil, né? Esses caminhões podem rodar a gás com um investimento em infraestrutura bastante pequeno. Você pode ter 4, 5 postos de abastecimento no estado de São Paulo e você cobre o estado. Depois a gente fala um pouquinho o gás tem que ser liquefeito e não comprimido. Isso, vamos falar né? já sobre isso também. Mas é uma região que você tem uma cobertura fácil, inclusive com uma boa associação com o biogás também. Sim, como a professora né? Suani falou. Agora, levar caminhões a gás desses que cruzam o país adentro, que vai para isso. o Mato Grosso, que vai lá para Roraima, aí já é um desafio, entanto, que nós precisamos preparar o país para isso. Exatamente. Então, Isso e faz parte da mudança de cultura, e não só de cultura, mas eu queria ouvir a professora Suani, até o professor Edmilson comentou que a senhora só tem esse conhecimento de, na Europa, estar se usando o biogás também para transporte de uma forma mais intensa, que lá já há uma outra cultura a respeito disso. Né? Na verdade, como a Europa é muito dependente do gás do norte da África e da Rússia e dos países do leste europeu, há uma questão política e de logística. Então, países da Europa como a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, investem muito nesse aproveitamento do biogás e do biometano de resíduos. Especificamente a Suécia tem uma longa tradição de produção do biometano, que é o equivalente ao gás natural, Sim. e o uso desse biometano em ônibus, caminhões, enfim, né, no setor de transporte, né, substituindo com vantagens ambientais o gás natural. O que, para eles, além de tudo, é uma vantagem política e logística, porque Sim. reduz aquela dependência do gás importado. Né? Aqui no Brasil, complementando o que o professor Edmilson falou, a gente tem situações mais ou menos similares, primeiro porque a gente depende do gás da Bolívia, mas Também, agora a né? gente vai ter o gás do pré-sal, mas também porque a gente tem regiões, né, que não têm esse acesso do gás tão fácil. Né? Então, um caminhão que vai sair daqui e vai ser um caminhão a gás, ele precisa ser reabastecido no norte do Mato Grosso. No norte do Sim. Mato Grosso, certamente não vai haver gás natural no curto prazo. Mas a gente pode ter no norte do Mato Grosso o biometano produzido, por exemplo, pelas empresas de suinocultura, que usam o resíduo para produzir o biometano e que produzido podem, localmente, então, né? produzido localmente e alimentar esses caminhões. Nós temos um exemplo bastante emblemático aqui no estado de São Paulo, que é o recente projeto da usina Cocal com a Gás Brasiliano, que fez, através desse acordo, com que a usina Cocal vai produzir o biometano a partir da vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, e a Gás Brasiliano está construindo o gasoduto dedicado para a distribuição desse biometano naquela região e suprindo os municípios ali do entorno. Né? Então, isso não exigiria do governo ou da iniciativa privada, mas principalmente do governo que teve essa ideia, um investimento maciço nisso, professor? Isso Olha, seria muito bom. Não, por favor. Então, Por favor. a gente sempre acha que, olha, seria muito bom se a gente tivesse investimentos do governo, né? Sim. Mas como com toda a crise econômica a gente vê cada vez menos o governo se envolvendo nessas questões, a gente percebe também que as coisas estão acontecendo com o investimento da iniciativa privada. Uhum. Né? Sim. Então, esse caso que eu estou comentando da usina Cocal com a Gás Exato, Brasiliano por isso que me lembrou. é o investimento da usina Cocal com a Gás Brasiliana, a concessionária de gás, sim. que está construindo o gasoduto dedicado, com a Geoenergética, que está fornecendo a tecnologia para a produção do biogás, e o governo, nesse caso, forneceu o arcabouço legal, o que eu acho que já é uma grande contribuição. Na medida em que os estados estão aceitando que é possível você ter o biometano misturado no gás natural, que é possível você ter o biometano injetado na rede, e havendo esse arcabouço regulatório, as coisas acabam acontecendo. É por aí, professor Edmilson, quer dizer, mas como é que fica a eu acho que o situação? exemplo do caminhão é um bom exemplo, porque nós estamos falando mais do varejo, Sim. mas em grande escala vale para todos os outros segmentos de uso do gás. Você encontra uma situação que, em princípio, é muito favorável, porque esse gás, mesmo liquefeito,
Estudos nossos recentes mostram que ele sai mais barato do que o diesel no Brasil, até porque o diesel carrega uma carga tributária importante. Então, você promovendo a conversão do caminhão, você reduz o custo operacional para o operador do caminhão, para o usuário, do dono do Sim. caminhão. Só que antes de se beneficiar do custo reduzido de energia, você tem que capitalizar a troca do caminhão Sim. ou a conversão do caminhão. É, é onde eu queria chegar. Quer dizer, como é que se faz essa troca? E, de novo, quem banca isso? Essa indústria está descapitalizada. Exatamente. Essa indústria está descapitalizada, você tem um excesso de caminhões, toda a briga do diesel que a gente tem acompanhado mais de um ano, tem como fundamento o fato de que tem caminhão demais pela carga disponível para ser Sim. transportada. Então, nesse ambiente, essa conversão não é favorável de ser feita exclusivamente pelo privado. A equação econômica precisa fechar no custo de capital, naquele custo isso. inicial, na barreira de entrada. Exato. De cara, no começo, isso precisa ser E não amarrado, podemos né? contar com as economias que ocorrerão em seguida para pagar isso, porque as economias virão, mas a barreira de entrada é intransponível se você está descapitalizado. Tá, e como Você é não que tem se como resolve? esperar. Que essa aritmética tem que fechar. Pois E como é que fecha isso? Eu estou esperando o ministro falar mais um pouquinho, né? Porque senão parece apenas uma boa ideia. Acho que quanto a isso nós estamos de acordo. Mas como você otimiza, como você coloca em prática essa boa ideia, professora? Porque, além do mais, tem uma questão, e aí eu vi alguns comentários a respeito, me corrijam se eu estiver equivocado, que é a questão também do transporte de carga. Porque, historicamente, ou pelo menos no gás que os veículos mais leves levam, o carro perde força. Então, ele tem que levar tem uma capacidade menor de carga, digamos assim. Menos passageiros, ou menos malas, se for um táxi. Com o caminhão aconteceria isso também? Tem esse risco? Então, porque teria que levar menos carga? Isso aí também é uma hipótese. Eu não sei o quanto isso aí faz sentido ou não. Que a professora Suani, que ela teria a dizer a respeito disso. Olha, Se tem esse impacto ou não. Olha, sempre há um impacto quando você muda o energético, você tem que adaptar. Sim. Mas o que a gente percebe é que isso acabou sendo uma experiência importante nos países da Europa, Sim. né? Da mesma forma, hoje em dia lá a gente tem caminhões de carga, ônibus e vários veículos de transporte usando, no caso, o biometano, mas que são caminhões e veículos de transporte para gás natural, né? É claro, a Europa tem um ambiente regulatório com uma série de incentivos, né? Incentivos que seria o sonho de consumo aqui para o Brasil, para os Que tipo, setores professor? envolvidos. Por exemplo, se você vai produzir energia elétrica com biogás, você tem tarifas especiais para a venda dessa energia elétrica à rede. Você tem uma obrigatoriedade da concessionária de energia elétrica de comprar aquela energia produzida a partir daquele biogás. Da mesma forma, o biometano. Existem legislações que Sim. obrigam os municípios a terem aqueles caminhões e aqueles ônibus com o biometano, né? Então, há uma série de um pacote, incentivos, né? exatamente, né? Principalmente nesses países que eu mencionei, Alemanha, Dinamarca, Suécia, né? Que é o sonho de consumo, como eu Verdade. disse, para o setor. Mas isso é lá na Europa. Nós precisamos aqui- ver o que pode ser adaptado para o Brasil, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente não consegue nem ter, por exemplo, um leilão para energia elétrica por fonte, né? A bioenergia tem que, na hora do leilão de eletricidade, tem que competir com outras fontes, até com fontes fósseis, como gás natural, óleo Sim. combustível. Então, coisas até mais simples, aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu que sejam efetivadas, porque há sempre uma preocupação do governo da chamada modicidade tarifária. Qualquer incentivo que você dê a mais vai implicar num aumento para o consumidor final. Custos não são elevados e os custos podem ser competitivos. Então, o biometano, por exemplo, produzido a partir do biogás de vinhaça, ele até tem um preço menor do que o gás natural, e ele sendo injetado na rede, ele vai até contribuir para diminuir o custo final do gás natural para o consumidor, e mesmo a eletricidade. Então,
as coisas estão realmente evoluindo e a gente espera que dentro desse contexto a gente consiga ter um pouco também a colaboração do governo. Já nem penso na questão, como o professor Edmilson falou, da questão de investimentos do governo, mas pelo menos num arcabouço regulatório que ajude um pouco mais. O senhor compartilha esse otimismo, professor? Eu compartilho porque se pensarmos como essa frota de caminhões a diesel se construiu e se modernizou, foi pelos mesmos instrumentos, participação do BNDES para pequenos investimentos, né? O Profrota, Procaminhão, tinha lá. São instrumentos que nós já temos tradições de usar. O que precisaríamos é vinculá-los a uma modernização de frota com mudança de cultura. Então, isso exige uma política um pouco mais agressiva. E essa política agressiva só ganha credibilidade quando, primeiro, vem uns sinais claros de que é aquilo mesmo e não é aquilo hoje e amanhã muda. Exato, não pode ser tão fluido assim. O próprio mercado automobilístico de gás para carros leves, as frotas de tacas, em um momento, até um pouquinho antes da descoberta do pré-sal, né, se criou um pânico por causa das confusões políticas que o presidente Lula e o presidente Evo Morales criaram lá atrás, que praticamente desestabilizou o mercado. O mercado praticamente quase que acabou o mercado de gás para os veiculares por mero pânico que se gerou com uma política pública mal sinalizada, com mensagens de que faltaria gás da Bolívia, que os bolivianos cortariam o suprimento de gás para matar os brasileiros. Bobagens que o consumidor, quando ouve, não vai se comprometer com um negócio que ele já não gosta muito, ele já não sabe o que é. Já não entende direito, ainda vem essa informações negativas. De mensagens, né? Então, o que eu vejo de positivo na mensagem atual é que a mensagem tem sido dada pelo Ministério da Fazenda. É a primeira vez, na minha vida acadêmica toda, é a primeira vez que a mensagem sai do nível tão alto. Sim, isso é um bom sinal. É o ministro mais forte desse governo. Né? No passado, o ministro da Fazenda nem sabia que estávamos falando de gás. Ele só queria saber de imposto que viesse junto com o gás. Então, esse é um lado positivo. Tá, mas eu queria trazer para os senhores uma questão que o senhor comentou, a professora Suani também, que é um ponto que ele é muito mais social, claro, econômico, industrial e tudo mais, mas é muito mais social. Essa mudança de cultura. Como se muda uma cultura dessas de décadas de diesel, de caminhões? Já não temos a cultura do transporte ferroviário, né? De transporte de longa escala, seja para passageiros ou não, ou principalmente de indústria. Temos essa cultura do diesel. Como se muda? Como chega para o empresário ou para o caminhoneiro independente, autônomo, que for, olha, agora você vai sair do seu diesel, você vai para o gás. E contar para o país todo que isso vale a pena, que isso vai funcionar. Queria começar com a professora Edmilson, depois passar para a professora Suani. Tem um elemento econômico como faz? E tem um elemento de política pública mesmo. A professora contou da experiência em vários países europeus, mas tudo bem, ali existe toda uma sinalização econômica e de política pública que já tem uma história longa. Exato. Tem a ver com geopolítica, tem a ver com segurança energética. A gente poderia até dizer, isso não vale para o Brasil. Mas vamos olhar uma história bem mais recente, que é o que está ocorrendo no mercado norte-americano. Né? Nos Estados Unidos, nunca se acreditou que gás teria vez no mercado de transporte. Porque há uma tradição, e americano ainda é mais conservador que brasileiro em questão de combustível para veículos. Né? E lá é uma questão de preço. O preço do gás se tornou suficientemente competitivo e houve um atropelo, uma conversão enorme. O mercado veicular para caminhões pesados que cruzam o país de leste a oeste é uma novidade tremenda, um crescimento exponencial. E isso no mercado americano, que tem uma resistência cultural muito grande também. Então, não é impossível. Talvez os preços nunca venham a ser tão favoráveis no Brasil como ocorre lá hoje, mas as políticas aqui podem ser mais coordenadas do que é lá hoje. Né? Lá é meio, cada um faz o que acha que pode fazer. Né? Sim, é isso, professora. Quer dizer, como muda essa cultura, como se inicia-se um novo caminho? Então, eu estava escutando o professor Edmilson comentar essa questão de comportamento, e eu estava lembrando um pouco da história do Brasil, né?
quando o programa do álcool foi instituído Sim. há 40 anos Eu me atrás, lembrei disso também. né, Ah, só se usava carro a gasolina, de repente o governo instalou um programa do álcool, é bem verdade que houve uma série de incentivos, sim. mas houve uma migração maciça da população pelo programa do álcool. E uma mudança de cultura. Né? Uma mudança de cultura. Sim. Né? E uma série de pequenas oficinas, inclusive, que transformavam o carro para carro a álcool. Sei. Né? Mais recentemente, quando houve o veículo flex, também. Né? Houve o problema do carro a álcool, todo mundo desistiu, voltou para a gasolina. Com a introdução do veículo flex, é um grande sucesso de vendas. 90% dos nossos veículos novos são flex. Sim, é verdade. Né? E a gente tem uma quantidade de consumidores enorme, pulverizados no país. Sobre isso, nós vamos continuar falando e acho que vamos tratar da questão de preço, né, de valores, né, a questão do gás no Brasil. Mas o teatro vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.